Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Hoje, segunda-feira, dia 8/6/2020. E nós estamos aí para falar um pouquinho do que aconteceu essa semana. E eu recebi um e-mailzinho, uma notazinha para que eu falasse sobre o lucro do Banco Central. Vamos falar assim. Gente, sexta-feira a Bolsa de Valores fechou em alta, mas a tendência dessa segunda-feira de queda, acompanhando as internacionais estão com a tendência de queda baixa, mas está tendo uma queda, então tem uma tendência de queda. O dólar, que lindo, maravilhoso, ele caiu 2,8% e fechou em 4,98,7, arredondando a 4,99. 4,99. Isso é muito bom, muito bom, muito bom. Esperamos que ele caia para 4,20 novamente. Não é? Mas vamos lá ler a reportagem para ver se é isso mesmo, não é? Antes de mais nada, ó como é que é engraçado essa questão aqui. Eu estava refletindo uma outra coisinha hoje. Eu vi um artigo aqui no jornal, deixa eu ver que é o jornal que foi, no Correio Brasiliense, onde está o título assim: Celso de Mello compartilha artigo crítico a Bolsonaro do Financial Times. Veja bem, se eu tivesse compartilhado esse artigo do Financial Times, eu acho que eu tava ferrado aí, eu ia ser chamado lá para ser preso, ser chamado para ir para coisa lá. Se o Financial Times tivesse falado então do Supremo, nossa senhora, tivesse replicado, vixe Maria, tava na cadeia. O que acontece? O jornal pega e fala que o Bolsonaro é o tipo de um negócio de ritual de Hitler, não sei o que, falando umas coisas assim, sabe, que nada a ver. O que um cara do Supremo tem que ficar falando um negócio desse aí, gente? O homem tem que fazer o julgamento deles, a competência deles é fazer o julgamento deles, meu Deus do céu, tá tudo virando político. Agora todo mundo que é do Ministério da Justiça tá virando político. Todo mundo que já é deputado já é político, porque já é político, né? Então mas já tá em campanha de 2 anos antecipado. E, rapaz do céu, gente, não pode fazer essas coisas nesse país, não. Desse jeito que tá, o certo mesmo é não existir reeleição de nada, não poder gente que já assumiu cargo público subir de candidato. Exemplo, ministro não pode ser candidato de jeito nenhum pra nada, não pode ser filiado a partido nenhum, não pode. Rapaz, eu não sei se pode ou não pode, né? Eu tô falando porque, como dando exemplo no modo geral, porque tá feia a coisa, hein, gente? Tá feia a coisa. Isso, né? Essa guerra, veja bem, eu fico pensando assim: por que estão fazendo uma guerra dessa? Qual que é o motivo de uma guerra dessa? Tem que ter algum motivo, porque ninguém sai do seu estado de inércia e sai falando coisas por aí. Tem algum motivo, tem que ter ação para gerar reação, ação, reação. Mas tá demais, gente, tá demais. A televisão, tem alguns canais, não é todos não, aqueles canais que tá sendo mais, assim, né, afrontoso com o governo, é demais, é explícito, é uma coisa assim que chega a ser assim, sabe, sem lógica, sabe, brigam sem ponderar, não trazem os dois lados, é só um lado, é uma coisa assim, cara, eu não sei onde vai parar, mas eu vou falar pra você, quem é o dono da caneta é o homem lá que tá lá, eleito pelo povo. E esses gajos, vão ficar, se já tinha pouco dinheiro, vai ficar menos ainda, vocês podem ter certeza. E a hora que for para renovar então a licença, ai, aí que eu quero ver se pagou os impostos, não pagou, se é ou se não é, como é que vai ser. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Mas isso aqui foi lamentável. Ó, eles podem falar o que quiser. Se eu falar, meu Deus do céu, vou pro Chilindró. Ó, eu não sei aonde que tá essa liberdade. Eu tá triste. Eu não vejo nada de sadio nessas coisas, não. Bom, gente, vamos ver aqui a notinha que o rapaz me mandou. Alguns jornais estão repetindo sobre o lucro de 500 bilhões gerado pelo Paulo Guedes no primeiro semestre de 2020. Bom, isso daí já é uma mentira, né? Não está tendo lucro do Banco Central de 500 bilhões, não. É que a reserva
ela é do Banco Central, né? Ela tem uma reserva de 300 e pouco, eu acredito até estar uns 300, porque gastou bastante há pouco tempo. E de que estaria, como é que eu posso dizer, estariam tendo lucro, mas não é verdade. É o seguinte, eu vou explicar uma coisa para vocês, como é que funciona essa coisa de câmbio e imobilizado. Se você pegar e comprar uma casa, um carro, você não pode ir atualizando o preço. Vamos lá, vamos supor que você comprou um carro 100 mil, um caminhãozinho de sua empresa, 100 mil. Esse caminhãozinho de 100 mil, ele subiu no ano para 130, subiu 30% por causa da inflação. Você não pode subir para 130. Quando você for vender, se você vender a 130, 150, eu vou falar que você vendeu a 130. Se passou um ano, você vendeu usado. Você comprou 0 e vendeu 130. Comprou 0, 100, vendeu a 130 usado. Isso aí acontecia muito nos tempos da inflação aqui. Você tinha que pagar o lucro de imposto de renda da diferença da compra para a venda, ok? Pois bem, isso acontece nas vendas, para imóvel também. Se você comprou uma casa e, sei lá, você vai vender um imóvel seu, você comprou por, vamos chutar aqui, você comprou por 100 mil e agora está valendo 400 mil. Essa diferença de 300 mil, ela entra como lucro para a Receita Federal. Ela vai pegar e vai calcular a inflação, que eles têm a média deles lá no programinha, mas entra como se fosse lucro. Aí o programa da Receita vai fazer a inflação e vai falar para você qual que é a guia que você tem que pagar de imposto de renda. Pois bem, claro que tem algumas regras, se tiver só um imóvel, se tiver até um valor até tanto, não sei o que, tem umas regras lá. Mas no grosso é isso daí. Bom, resumindo a ópera desta situação, tudo que for imobilizado, ele não pode ter reajuste, ele tem que ficar travado. Então, o exemplo, tem muitas empresas, indústrias que pegam e tem o seu imobilizado travado. Então, se eu leio imobilizado, eu tenho que jogar algumas fórmulas lá para ver quanto que valeria hoje nos dias atuais, certo? Porque senão, às vezes, o valor da ação, ela tá valendo uma coisa, mas não era bem aquilo, deveria ser outra, tal. Por isso que as ações valorizam bastante quando você tem compra ou venda delas, né, no mercado de compra ou venda delas, perdão. Por isso que as ações se valorizam quando as empresas têm reformas dentro das empresas. Porque aí o que ela faz? Ela pega e vai atualizando essa situação e vai aumentando aquela diferença da depreciação do patrimônio e vai corrigindo aquilo ali. Muito bem. O ao contrário pode acontecer, certo? Depreciar. Então, ir abaixando pode para bater de imposto de renda, para dar como prejuízo no lucro real para regular isso daí. Mas o inverso não pode. Não pode. Salve uma outra exceção, mas no geral, pensa no geral, tá? Não pode. Bom, o dólar já não, meus queridos. O dólar é como se fosse moeda. Então, o que acontece? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Todo final de ano ou todo outubro eu tenho um pico do dólar que ele costuma subir mais ou menos essa parte da época do ano e em dezembro também. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte: quando eu vou fazer o fechamento do meu balanço do ano da empresa, eu tenho que fazer a conversão, tudo que está em real para dólar, para que a matriz, outros países saibam quanto que foi o faturamento de fato ali, fechando o câmbio ali naquele dia. Então eu tenho que fechar o câmbio como se fosse falando assim, ó, compra e venda aqui, pá. Salvo quando tem swap, porque o swap já fica travado, eu não vou ver o câmbio de lá, mas eu já tenho o câmbio que eu vou ter que comprar e vender, porque eu já fechei com antecipação o valor de compra e venda. Maravilha. Aí que tá o negócio. Esse lucro que deu é um lucro contábil, inclusive como está aqui escrito no texto aqui, um lucro contábil. E também não foi nesse valor de 500 bilhões, viu? Não foi isso daí não. Porque é o seguinte, tenta imaginar, tava R$4. Vamos falar que foi para 6. Então de R$4 para 6, R$4, 10% dá 40 centavos.
20% dá 80 centavos. Então vamos falar que deu 50%? Vamos lá, beleza, 50% que deu, que foi mais ou menos isso aí mesmo. 50% vai bater os R$6. 50% de 300 bilhões de dólares, 50% a mais, dá 150 bilhões. 150 bilhões vezes 6 dá 5 vezes tal, dá os 500 bilhões que a pessoa fala que foi o ganho. Mas isso aí é um ganho contábil. O ganho de fato só é quando você vende. E o Banco Central não vendeu nada. Se não vendeu nada, não teve ganho. Ele só está ali como se fosse uma medição contábil, porque eles fecham de trimestre em trimestre, tem que ficar dando resultado, porque o Banco Central não é um banco. Ele não é um banco, ele é um banco, ele não é um órgão do governo que fica, não, ele é um banco, então ele tem que dar fechamento do CNPJ dele falando, ó, lucro, não teve lucro, o que teve, o que não deixou de ter. Mas não é de lucro de compra e venda em si, ok? Agora as pessoas estão falando o seguinte, mas isso daí é o que está fazendo o câmbio baixar, subir, porque aí o governo ganha, perde, não sei o que. Veja bem, vou falar uma coisa para vocês. O câmbio está abaixando porque o governo viu que estava gerando uma inflação tremenda. Só para vocês terem uma ideia, vou dar um exemplozinho. Eu fui no supermercado, o arroz não abaixou o preço. Nós já estamos indo para 2, 3 meses que o arroz não abaixa de preço. Ele está R$16 no atacadista. Ok? Atacadista, 16, 15, 16, tem um ainda que eu achei por 14, mas tá meio quebradão, então é em torno de 15, 16 conto. Feijão, 10 pila, eu achei na promoção ontem lá, mas não comprei, já tinha um pouco de feijão aqui, que eu tô diminuindo, tô comprando outras coisas, grão de bico, essas coisas, trocando feijão por outras coisas. O feijão ele tava em torno de R$9 o quilo. E ontem ele tava em promoção R$7,98, um negócio assim. Mas é uma promoção daquelas que é só promoção e você tem que olhar, porque o feijão não é assim também não, né? Vai pelo preço, né? Você tem que ver se ele tá novo ou se já tá tudo velho e ferrado, né? Bom, beleza, mas a média em torno de 9 conto. Mas um feijão desse custava 5 conto, praticamente dobrou. Eu fui ver batata a gente usa todo dia, gente, batata todo dia. A batata custava R$2,80 aqui no atacadista, ela está R$9 o quilo, R$9 o quilo, apesar que estava numa promoçãozinha, estava 7 tralalá, R$9 o quilo, mas eu fui em outro mercado também, estava R$9 o quilo, eu falei, nem vou comprar mandioca, vai plantar batata. Plantar batata literalmente, vai plantar batata pra ver se abaixa o preço, porque não dá, vou comprar mandioca, troca um monte de coisa de batata, põe no lugar da batata, põe a mandioca que funciona, que é uma benção, é a nossa batata paralela. A mandioca já tá mais baratinho, R$1,40 o quilo no atacadista. Então o que acontece? Os preços subiu, e olha que uma batata já dá quase 1 quilo, porque uma batata é grande, cara, é pesado aquele trem lá, não é coisa aerado, não, é bem pesado, parece uma pedrinha né, pedrinha é uma coisa bem concentrada, então é caro, muito caro, tomate subiu de novo, não, tudo caro, mas só tinha uma coisa que tava barata lá, moranga e a pocã que tava mais ou menos barato, o resto tudo assim, e banana também tava com preço mais ou menos também. O resto, mas você vai ali estilingando, tudo perto de R$10 o quilo, tudo 10 conto o quilo, tá tudo arredondando para 10 conto o quilo. O que acontece? A inflação subindo, gente, isso é inflação dos pobres, não é inflação de gente rica. A gente rica para isso daí, já falei isso daí já em outros vídeos. Isso aí entra para um lado, entra para o outro, não estão nem com o que aí. Então o que acontece? O governo viu que tinha isso daí, eu lembro muito bem, que está bem na minha memória, que o Banco Central pegou e falou assim, olha, nós vamos começar a intervir, o Banco Central só falou isso daí, nós vamos começar a intervir no dólar, porque nós não queremos o dólar nesse patamar.
Gente, o próprio dólar já começou a cair. Ui, vamos sair fora, porque senão, sai fora, porque senão. Tá, beleza. Segunda coisa que o Banco Central fez, que eu vi agora essa semana, faz umas 2 semanas, foi quando o dólar começou a cair, que eu fui ver. O governo começou a emitir títulos públicos estrangeiros, internacionais, ou seja, para captar dólar, ou seja, vendendo dívida, criando dívida em dólar. Meu filho, isso é um crime, isso não deveria fazer, isso daí é um erro tremendo do senhor Paulinho Guedes, nosso ministro da Economia atual. Por quê? Apesar que não é ele que é o presidente do Banco Central, mas ele é o chefe, né? Então bota em cima do ministério essa responsabilidade. Por quê? O que acontece? Deixa eu explicar para você. Vamos lá. O Lula, na época do Lula, o Lula começou a fazer o quê? Ele começou a tirar a dívida externa, porque a gente sempre escutou dívida externa, dívida externa, dívida externa, dívida externa, isso é o caos, dívida externa. Chega agora, no governo tá querendo construir de novo dívida externa. Não pode, não pode. Por quê? Porque, veja bem, a dívida externa, ela faz o seguinte, ela é em moeda do dólar. Já pensou se o dólar volta e sobe 50% em um ano? Quebrou o país. Não é quebrou o país, explodiu o país. Explode o país. Não pode. Porque aí nós vamos ficar vendido pro câmbio, ainda mais no câmbio flutuante, é um problema. Se o câmbio é controlado e fixo, menos mal. Aí até pode, mas flutuante do jeito que tá, não, nós vamos ficar vendidos. Isso daí chega a ser um crime para a economia brasileira. Isso daí deveria ser bloqueado e proibido pelo presidente da República, gente. Bloqueado e proibido pelo presidente da República. Por incrível que pareça, o que o Lula fez naquela época foi certíssimo, porque o governo do Lula, ele não foi usando as coisas do comunismo, não, cara, ele usou ministros da economia que são liberais e que são caras estudiosos, ele não pegou gente de ideologia e jogou lá. Negativo. Nesse quesito ele fez muito certo, por isso que deu certo por muito tempo as situações no governo dele, porque teve esse controle, certo? Bom, vamos lá, sem querer puxar muito a sardinha não, porque uma coisa não apaga a outra, certo? Isso daí não apaga crime, desvio, coisa do gênero, ok? Fique bem claro isso daí. Tô sendo bem analítico, porque para mim não interessa quem que tá lá, para mim interessa a empresa chamada CNPJ Brasil, é isso que me interessa. Bom, então o que acontece? O governo está tentando abaixar o dólar, então ele só anunciou isso aí, não vendeu reserva. Aí ele pega e vai vender títulos públicos internacionais para entrada de dinheiro no governo. Aí o governo pega e faz o câmbio e entra aquele montão. Certo? Nossa, que até que lindo, olha quanto que entrou, olha, o pessoal tá tudo querendo comprar, vender título público pro Brasil. Ah, o Brasil tá dando bem. Filho, ó, investidor estrangeiro, você acha que dá ponto sem nó? Você acha que ele não sabe manipular o mercado? Você acha que ele não sabe como é que funcionam as coisas? Ah, para, gente, para. Tanto é que a maioria dos títulos tá para as eleições, pro final para ano de eleições de 2022, porque eles sabem que vai ser um caos e que o dólar vai explodir, como todas as vezes sempre aconteceu em época de eleição, porque não sabe quem que vai ganhar, o que vai acontecer com o mercado, gera dúvida, então, e aí, vai ter que pagar a conta lá. E aí, quem vai pagar essa conta lá? Em dólar. E se o dólar voltar a subir e chegar nos 8, igual tá até aqui no texto que o cara falou? O dólar pode chegar a 8? Claro que a inflação subindo do jeito que tá, pode. E aí? E aí que se ficar subindo o dólar mais ainda, vai ter mais inflação e aí vamos ficar naquele vício que não tem fim mais. Inflação em cima de inflação, então acabou. Aí estragou tudo, arrebentou tudo mais. O presidente da República ele precisa saber que a energia da época dos militares está aí de novo. E naquela época lá foi gerada uma inflação nervosa, cara, nervosa. Então essa energia tem que ser abafada, cuidada, muito bem cuidada.
Agora, se o ministro da Economia, ele acha que está fazendo certo, fazer dívida estrangeira é bom, não sei, vamos ver, né? Vamos ver. Eu não vejo com bons olhos isso aí, não. Não vejo com bons olhos isso daí. E esse lucro, que falou que teve lucro, não é lucro. Isso aí é conversão. Lucro só existe quando se vende. Se o Banco Central pegar e vender, ele teve lucro, mas não é que ele teve lucro, porque se ele quiser comprar de novo para fazer a reserva de novo, ele não consegue, porque está no mesmo preço, é 0 a 0. Então esse negócio do câmbio, falar que lucro em cima de câmbio, não é bem assim que funciona, hein? Isso aí só funciona para especulador que compra num preço e vende no outro, compra num preço e vende com o outro. O Banco Central, ele não fica comprando e vendendo, ele pega e mantém aquilo lá, então não é lucro, porque ele não vive disso, certo? Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.